Então vamos lá, tô aqui com o William Espósito e a sua pergunta vai ser respondida agora. Ai, meu Deus. Vai ser um turbilhão agora de Bora lá. perguntas. Olha lá, vamos lá. Tem todos os naipes de pergunta, tem do iniciante, tem do avançado, tem do que quem te conhece, quem não te conhece, e dá pra perceber nas perguntas que você já vai perceber quem é e quem não é. Vamos lá, eu deixei todas anotadinhas aqui pra não esquecer de nenhuma. Vamos lá. Então, primeira pergunta, o William, conta aí, qual é a temperatura e a distância do aquecedor? Você não pode deixar muito perto, porque ele vai ficar muito quente, pode ter risco de tanto eu me queimar, o bebê não, porque ele vai estar dentro do wrap ou qualquer coisa assim. Mas eu deixo mais ou menos 1,5 m, 2 metros de distância da criança. E a temperatura, na verdade a temperatura assim, eu só uso, a gente está em Santos, aqui é um calor dos infernos, só que esse ano só choveu, o ano inteiro choveu. Na verdade chove desde o ano passado. Então eu usei sim algumas vezes aquecedor. Mas a temperatura ideal é entre 27 e 29 graus. Então eu coloco o aquecedor. É verdade, Camila, você já sabe disso. Se eu estou sentindo calor, o bebê também está sentindo calor. Então a temperatura que tem que estar quente, na verdade, né? Por volta de 29 graus. Para mim é quente. Eu percebo aqui que você tem o ar-condicionado, mas ele é só frio. Só frio. Ah, tá. Eu Você não quis usa o aquecedor comprar mesmo, quente, né? não. Ah, detalhe. Porque aqui não tem necessidade de você ter o ar quente, né? É, eu não vou usar tanto, né? Mas a gente usa assim. Eu tenho um aquecedor lá e uso um aquecedor a óleo. Interessante. É, porque ele aquece realmente todo o ambiente. Ele demora um pouquinho mais, mas eu gosto bastante. Melhor do que usar aquele de resistência. Eu acho aquele perigoso, aquele pode causar um incêndio. Aquela queima mesmo. É. O a óleo também, né? Porque ele esquenta toda aquela serpentina. É. Mas eu acredito que seja mas eu menor, acho que ele é mais seguro, né? Mais seguro do que o outro aquecedor. Legal. Próxima. Higienização dos acessórios e wrap. Ah, voltando à higienização, você me falou do ar-condicionado, eu ia falar, acabei esquecendo. O ar-condicionado, como aqui faz muito calor, né, o ar-condicionado, agora existe uma lei, não sei se você sabe disso, que todo ambiente que seja aberto ao público, né, que você tem uma empresa aberta, todo ambiente ele tem que ter um certificado de limpeza de ar-condicionado a cada, acho que não sei se são 4 meses, 6 meses, então a gente inspeciona aqui sim e a gente limpa o ar-condicionado sim. Perfeito. Porque ele junta muita sujeira e o cara fica aí uma manhã inteira para limpar, né? Não é só tirar aquela telinha não, viu? Ele desmonta tudo, lava tudo, higieniza tudo e volta novamente. Eu não sabia não. Monta, Lá no estúdio eu não tenho um ar-condicionado, mas não sabia, isso é muito legal, é importante isso. E faz todo sentido. E principalmente a gente trabalha com newborn, faz todo sentido. Muito legal. Então já complementa ali, né? A higienização dos acessórios e wrap. Estamos falando do ar-condicionado. Todos os wraps, roupinhas do bebê tem que ser lavados com um sabão especial. A gente usa um sabão de coco, acho que chama Soft, se não me engano. Mas tem algumas marcas aí no mercado que são delicados para roupas delicadas para bebê. Né? Você tem que usar coisas hipoalergênicas, né? Que não vão causar nenhum tipo de alergia para a criança. Sem amaciante, sem nada? Não, só esse sabãozinho, nada de amaciante, porque aquilo dá alergia. Perfeito. Eu tenho alergias 1000, se eu usar qualquer tipo de sabonete, não posso usar. Álcool gel nas mãos o tempo inteiro. Até porque, se você usa o álcool gel toda hora, você está mostrando para a mãe que você está preocupado com aquela criança, que ela não se contamine. E às vezes eu falo assim, né? Pai, evita de beijar a criança, né? Mas não adianta, né? Daqui a pouco eles estão cheios de bolinhas e tudo, porque a pele do bebê é muito sensível e a barba irrita. Para mim foi muito difícil no começo, foi para ti também? Ah, sempre é, né? De não querer beijar aquela criança. Vem cá que eu quero te comer. Não posso beijar. Eles são tão fofinhos, tão gostosinhos, você não pode fazer. E daí quando dorme tá tudo enroladinho ali, dá vontade de levar tipo a caixinha para casa. Né? E toda vez que eu uso o gel, eu faço questão de mostrar para a mãe. Que tá fazendo na frente dela, né? Faço, esfrego, toda hora eu tô fazendo. Tipo, se eu encostei a mão no chão, pronto, já contaminei. Né? Eu sempre tô descalço, porque eu não quero trazer nenhum contaminante da rua, então sapato, chinelo, eu deixo fora. Aqui eu peço para ela passar sempre um pano com lisoforme, que lisoforme mata até a gente, né? Que direto bate até. Então, limpa aquilo com lisoforme, uma solução suave, não vai colocar aquilo forte. E nem 10 minutos antes da criança chegar, que ele tem que ser limpado um dia antes. Né? E no dia só passa um paninho seco para tirar a poeira que talvez tenha decantado, enfim. E basicamente é isso. Aqui você tem maresia, né? Tem. Como que você lidar com isso? Qual que é o tempo de deteriorização das coisas?
Em relação até a tua câmera e lentes. Como a gente não está tão próximo à praia, porque quando você está na praia, você sente a maresia mesmo, aquele sal que não é o que tá vem. aqui, né? Não. Aqui tá tranquilo. Porque como aqui a gente está... Santos é uma ilha, então é tão pequeno e o paredão de prédios que existe entre eu aqui... E a praia? Que está apenas 800 metros daqui. Pertinho. Pertinho. Mas aquilo impede que toda essa maresia chegue de lá para cá. Que bom, né? Deixa lá com quem Então eu não tenho tanto problema assim, né? Mas quem mora na praia, com certeza. Tudo enferruja, tudo se acaba, né? Entendi. Ó, se você tem alguma técnica diferente para acalmar os bebês mais agitados. Pois é. Acalmar o bebê é sempre uma tormenta, né? Assim, eu tenho uma lista de alimentos que a mãe deve evitar 72 horas antes de vir fazer o ensaio, que são coisas importantes, como comer chocolate, morango. Você sabia que morango não pode. Boa. Que isso dá cólica no bebê. Né? E outras coisas tantas, né? Coisas que você já sabe, como repolho, batata doce, café, enfim, isso daí não pode mesmo. 72 horas antes. Isso vai ajudar com que o bebê não tenha cólica. Então a gente já parte daí, que aí uns 20, 30% do ensaio já está garantido. Já está garantido, né? Outra coisa, eu peço para o bebê mamar aqui no estúdio, porque se a última mamada antes dele chegar aqui coincidir com 2 horas de diferença, ou ela adiante ou ela atrase, para que fique 2 horas ele sem mamar, para ele mamar aqui. Porque se ele está com a barriguinha cheia, ele está quentinho, exatamente. Não pode. Às vezes elas fazem. Fazem, por mais que a gente fale, elas mas eu fazem. fiquei com dó, ele tava chorando, e aí você, ó... Pior que é isso mesmo. Eu falo pra todos, mas é que demora. Entendi. Obrigada. Então, mas aí quando elas fazem isso, que o bebê já tá meio assim... Eu falei, agora, vai, monta rápido, aquilo que eu te falei, eu monto tudo na hora que o bebê chega. Tipo, eu não sei o tamanho do bebê, quanto ele pesa, qual a cor da pele, porque eu tenho que saber também, porque como é que eu vou combinar uma cor que às vezes não vai ficar tão legal com o tom de pele daquele bebê. E aí eu pergunto qual é a cor do quarto para eu combinar com aquilo, então eu faço tudo na hora e vou pensando o que eu vou fazer na hora. E aí eu separo esse tempo que ela está mamando para montar a minha estratégia, mas tudo aquilo pode cair por água abaixo. Quando já chega mamado. Então, bacana, né? Legal. Agora sai correndo, monta aí pra gente fazer. Mas eu sempre tento, se ele já chega dormindo, eu falo, tenta tirar no teu colo mesmo a roupa do bebê. Pra não fazer muitos movimentos? Eu vou tentar já colocar ele de bruços, que é mais difícil. E aí eu tento, se não der, não deu, né? Iluminação artificial, é essa a pergunta. Eu só uso iluminação artificial. Só uso iluminação. Desde o começo. Incrível, ninguém fala que é artificial. Uma vez eu fiz até um post, né, das pessoas. Eu coloquei uma foto, acho que foi de gestante, uma foto usando um rebatedor com luz natural, uma foto somente com luz natural, sem usar nenhum outro artifício, e uma foto com flash. E pedi que as pessoas identificassem qual era o que era o que. E as pessoas não adivinharam. Não vai. Né? Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando, da técnica que você usa, do teu olhar, de saber por onde vem a luz, se ela vem de cima, se ela vem de lado, o que você vai usar, o que você não vai. Então, desde o começo eu uso. Eu vou para a rua, que eu vou para a praia, eu uso iluminação artificial. Sempre. Tá que aí é isso explicado. que vai... Por que você gosta da foto do William? Eu não sabia. Tá aí. É. Tá aí. Os Porque segredos. eu me preocupei com a luz, eu me preocupei com a cor, eu me preocupei com o set que eu vou fazer as fotos, eu me preocupei com tudo, com o horário, né? Isso também é importante, né? Você sente dificuldade na fotografia de mulher por você ser homem? Nunca senti, em momento nenhum. Eu acho que está mais na cabeça da pessoa do que no próprio gênero, né? Nunca. Inclusive tem um fato engraçado, assim, porque como eu faço pilates, ou melhor, eu estava fazendo, né? Porque agora deu uma parada, né? E aí tem umas posições que você faz no pilates e eu postei essa foto. Eu estava na beira da piscina e fiz uma foto que você fica sentado, né, com a coluna reta e você abre a perna, assim. Tá. E aí chegou a mulher aqui, eu tava de sunga, e a mulher, é esse cara que vai fazer as fotos do meu filho? É essa pessoa? Pois é. Pois é, eu tava mesmo. Todo bonitão, saradão. Agora não tô mais, né, que engordei pra fazer o quê, né? Tá super gordo, William. Mas é legal, porque é bacana porque eu recebo muito esse tipo de pergunta. Mas eu sou homem, eu posso fazer? Pode, é só saber fazer, né? Acho que é só saber fazer. E detalhe assim, acho que tá mais no começo, posicionamento da pessoa do que no...
ninguém pega no meu bebê. Eu manipulo o bebê. E talvez isso seja até mais dificultoso para mim, porque eu tenho que manipular a criança e fotografar. Então eu tenho um assistente somente por segurança para segurar e me dar uma coisa ou outra que eu preciso. Mas quem coloca sou eu, quem faz tudo sou eu. Não, porque tem muito isso também, que a gente vê muitos fotógrafos homens, mas quem manipula às vezes acaba sendo as esposas, né, que são as partners. Isso aí eu nunca permiti Demais, e demais. nunca vou deixar. Não abre mão, Não, quem vai mexer no meu bebê sempre vai ser. Ai. Eu falo que é meu, né? Porque naquela hora realmente É meu. A responsabilidade toda é minha, como se ele fosse o meu filho. E é verdade, a gente trata como se fosse mesmo, até mais, né? Cuida até mais. Você mostra as fotos para os pais no dia do ensaio ou depois? Ah, eu acho que deve ser em relação à escolha, deve ser isso, tipo, os pais escolhem na hora ou você manda depois em galeria, essas coisas? Não. No comecinho eu cheguei a mandar por galeria, então eu pagava um provedor para fazer isso, né? E aí o que acontecia? Aquilo tem um período de 7 dias e ele vencia. Eu tinha que mandar de novo. Mais 7 dias Porque vencia. eles nunca escolhem nos 7 dias. E aí eu desenvolvi também uma outra técnica. Primeiro, antes de tudo, na hora que eu estou fotografando, eu faço questão de ir lá mostrar. Eu fico aqui, eles ficam lá. Eu não deixo eles chegarem perto. Eu mostro, olha só como está bonito isso daqui. E daí eles já vão se derretendo com aquilo, porque fica bonito mesmo, a foto praticamente já está pronta. No bebê você não tem que mexer tantas coisas, em alguns você tem que mexer muito mais depois no pós-produção, no Photoshop. E eu já vou mostrando, já vou causando aquela expectativa. Então, em todos os ensaios, seja de gestante, seja de book bebê, seja de newborn, eles fazem tudo num dia só, no mesmo dia. Então eu fotografo, aí a gente sobe para o andar de cima. Subir para o andar de baixo não dá. A gente sobe. Sobe também. A gente faz uma apresentação para eles de todas as fotos, com uma música, tal, um slideshow. E aí eles já vêm nesse slideshow com as fotos que eles mais gostaram, e aí depois a gente vai para uma ferramenta de seleção e escolhe. Eles já escolhe as no fotos dia do ensaio, então. Tudo acaba já. Isso, eles só vêm para buscar o álbum. Bom que você não tem atraso de entrega, né? Porque o que mais atrasa, o que eu percebo pelo menos, o que mais atrasa é a escolha. A escolha. É que nem foto de casamento, né? 2 anos o casal já até se separou e não escolheram a foto ainda. É bem isso mesmo. E pior, já tá pago. Né? Já. Você faz newborn externo? A gente tem uma área externa aqui no estúdio também. Eu já fiz sim algumas vezes. Mas como a gente tem que transportar, por exemplo, eu só vou fazer esse tipo de foto externa se o bebê estiver dentro de um cestinho, por exemplo. Né? E aí eu tenho que transportar o bebê daqui até lá. Então eu acho meio desnecessário. Então, e a minha luz, ela fica como se fosse uma luz natural. Então eu não acho necessidade de fazer a foto lá fora. Eu acho que tem a ver também com os teus fundos. Você tem fundo 3D também que dá aquela sensação, acho que pode ter passado a sensação de ser um externo e não é. E às vezes é a iluminação que a gente usa, né? Fotos de grávidas mesmo, eu uso uns fundos e eu uso uma luz que você tem parece certeza que tá lá fora. Que tá num lugar ou outro qualquer que não parece aqui. É isso mesmo, quando eu vi a pergunta pensei, deve ser isso. Olha só, como que você faz para usar cores tão fortes, bem chamativas e fazer fotos tão boas? A gente falou sobre isso hoje ainda, né? Eu era muito pastel. Acho que todo mundo começa pastel, né? A Gilda, ela, curiosamente, eu não sabia que a Gilda era daqui de Santos. Ela é da Bonnie Babes, que era uma empresa como a tua que vende. E ela não está fazendo mais, agora ela só está fazendo headband porque ela acho que se encheu de fazer. E as coisas dela eram muito legais, assim. E eu conheci a Gilda, assim, do nada. Ela falou, eu quero ir aí. Eu falei, gente, essa mulher vai vir aqui no estúdio, de onde é que ela é? Que eu descobri que ela era daqui de Santos. Aí ela trouxe aqui uns conjuntinhos para mim. Eu trouxe isso daqui para você, porque você tem umas cores tão pastel. Deixa eu dar uma cor na sua vida. Não, ela não deu cor nenhuma. Não, foi pastel. Ela me trouxe aquilo. Aquilo eu me sentia, assim, ofendido com aquele negócio. Assim, pastel? Só pastel não. E foi por causa dela que eu falei assim, é? Que eu sou aquele tipo de cara que não posso ser desafiado. Né? Porque se eu for, eu vou atrás. E por causa dela, eu falo isso pra ela. Ela sabe. Aí eu comecei a usar cores. Muitas cores e coisas muito diferentes. Tanto é que você me trouxe da última vez que você veio aqui, ferrugem. Um cenoura. Isso mesmo, ele mesmo. E um roxo. Na verdade, eu tinha comprado roxo. Eu já tinha comprado roxo, você me trouxe o roxo também. É verdade. Eu já tinha comprado roxo. Aí eu falei, E aí eu comecei. Óbvio, né? Você tem que estar baseado naquele círculo cromático, né? Tem várias coisas na internet. Porque pra errar também tá ali, né? Tá ali.
Mas eu acho também, Camille, que tudo tem a ver com a luz também, né? Que você está empregando com aquelas cores. Que é aquilo que eu mostrei nesse ensaio com a Berenice, de que quando você usa a luz errada, nenhuma cor vai ficar legal. Fica ruim de qualquer jeito, né? Que você tem que ter sombra, porque é a sombra que vai te dar volume na fotografia. Escuta isso! Tem que usar sombra, não adianta. Tem que ter. É ela que vai dar essa sensação de dimensão, né, de volumetria na foto. Porque se você usa tudo chapado, você não tem volume nenhum. Não tem. Né? E fica tudo quase Chapado. misturado, né? Tudo chapadinho. Não dá. A gente usa muita luz chapada em fotografia de moda, né? Porque daí não mostra as imperfeições, coisa e tal, e o foco da fotografia é outro, né? Você fotografa newborn até que idade? Você faz acompanhamento mensal ou trimestral? Eu faço acompanhamento mensal e trimestral. Por via das dúvidas? Por que eu fui criando coisas assim? Para atender as necessidades que as pessoas pediam, né? Tem gente que Porque quer você mensal. fala, não, eu só faço mensal. Não, eu não faço foto com cor amarela. Não, faço qualquer coisa que me pedir para fazer, eu vou fazer dentro das minhas limitações. Se eu não conseguir fazer, ou não vou fazer porque eu tenho aquela limitação. E o newborn, eu sempre digo para o cliente que é até 12 dias. Porque, obviamente, o bebê tem um sono mais leve. Mas eu não vou dizer nunca para a mãe, mas o meu bebê já está com 20, não pode trazer. Tá tudo bem, vamos lá, né? Eu já fiz bebê newborn de 27 dias, bebê newborn de 30 e poucos dias. E aí tem a ver também com quanto tempo o bebê nasceu, né? Porque se ele nasceu prematuro, você não vai fazer o bebê com uma semana. Não você vai, tem que esperar ele ganhar um pouquinho de peso e tal. Né? E jamais passar por cima, tanto do pediatra quanto do ginecologista dela, do obstetra, na verdade, que falou para ela, não vá agora, por causa disso, jamais. Então eu vou seguir sempre as determinações que a mãe recebeu do seu médico. E não é pelo fato de ter passado, ou de repente porque ela não sabia, ou porque ela esqueceu de ligar, mas não é por causa disso que você vai, punir ela e não fazer as fotos, matar o sonho dela, né, de fazer fotografia. Só porque passou da data, né? Até porque a gente pode fotografar naquela hora. Se ela me diz que a criança já está com 4,5 kg, já tem 30 dias, eu não vou conseguir fazer newborn. Não adianta eu querer enganar essa mãe, que é outra coisa também. Eu não vou fazer porque eu quero aquele dinheiro e vou vender para ela. Vou cobrar mais caro por ser newborn e não vou fazer, né? Não. Eu vou falar para ela, olha, por que a gente não faz então acompanhamento? E eu tento fazer no estilo newborn no primeiro ensaio. Quer fazer o que? Um wrap, porque ele vai aguentar uns 2 meses, eles aguentam enroladinho. Eles vão super bem. Então aí eu faço. Até porque eu acredito que é o meu caso, deve ser o seu caso também, e a gente segue a mesma linha do que é o newborn e do que é o acompanhamento. Então, a grande diferença eu acho que está mais ali no posicionamento. Então, ela não vai sentir tanto de você estar fazendo um acompanhamento com um mês do que se fosse o newborn, né? Então, vai na mesma linha, né? Isso eu acho legal. Quanto tempo você faz fotografia newborn? Qual a sua dica para quem está começando? Eu já faço há 6 anos, talvez um pouco mais. Fui um dos primeiros, assim como você, né? Dessa geração antiga, né, de quando tudo começou, que o newborn nasceu lá na Austrália, depois migrou para os outros países, Estados Unidos, aí veio para o Brasil meio que tardiamente, talvez uns 6, 8 anos depois. Então eu tô desde o começo fazendo isso, né? E qual que era o resto da pergunta? Qual a sua dica para quem está começando? Para quem está começando. Gente, para quem está começando, principalmente, não é só saber mexer na máquina, não. São coisas diferentes. Saber mexer na máquina é uma coisa. Mexer na máquina, que eu digo, é técnica, né? Técnicas de fotografar qualquer coisa é uma coisa. E fotografar bebê é outra coisa. Né? Então, antes de começar, vá fazer cursos que vão te garantir com que você vai conseguir fazer coisas com segurança. Você tem que entender um pouquinho da fisiologia da criança, de segurança. É ali que mora o profissionalismo, né? Você não vai chegar de orelhada, assim, na nossa época não tinha, né, Camila? Nossa, a gente penava, meu Deus. Então eu lembro do meu primeiro bebê que eu tive que fazer na casa do cliente. Foi um sufoco, eu tava morrendo de medo. Eu nunca tinha pego no bebê na vida, mas eu falei, eu vou lá, eu vou fazer, né? A mãe me ajuda. Desastre. Hoje não dá mais pra fazer isso, porque hoje você tem recursos. Mas hoje nem precisa mais, né? Não. Só faz quem realmente não tem, sei lá, enfim. Não. Você tem que treinar. Outra coisa bem legal, pra quem tá começando. Faça uns 30, 40 ensaios de graça, sem cobrar nada. Porque você não pode cobrar por uma coisa que você está aprendendo, né? Que você está aprendendo. Mesmo depois que você fizer um curso com qualquer profissional que dê o workshop, que é legal fazer, eu acho muito importante. Não,
ser profissionalzinho de vídeo no YouTube. Não. Você tem que aprender a mexer nas articulações do bebê, sentir a cabeça, a moleira do bebê atrás, na frente, a coluna. Como pegar, é simplesmente de orelhada, chegar, eu vou fazer. E se você tem uma boa estratégia de marketing, você já começa fazendo esses gratuitos, já pensando no como ele pode te ajudar para os próximos clientes pagantes, né? Por isso que é legal quando está começando, uma dica legal, você se reestruturar mesmo, tipo, é isso que eu vou fazer, então deixa eu me preparar. Eu vou ter que ter uma estratégia de marketing, eu vou ter que ter um comercial, eu vou ter que ter uma fotografia boa, e daí você já começa direcionado para crescer, Até né? porque, assim, a minha visão, se você já começa querendo cobrar, você já vai fazer um monte de cagada, de verdade, um monte de cagada, coisa errada, Já luz ninguém te errada, indica, né? Já vai começa comprar por aqueles aí. próprios que vem lá da China, que você diz que é para newborn, mas é para um bebê de 3 meses, aí fica aquelas roupas tudo largas, Larga. você sabe que é assim, que não tinha, na nossa época a gente A comprava gente isso aí. comprava, mas demora um ano para chegar, né? E aí você vai cobrar barato porque você está começando e você nunca mais vai conseguir Consegui comprar o preço adequado para o trabalho que você vai fornecer. Não é cobrar caro ou cobrar barato, é cobrar o justo. Tanto que Porque você tá cada se próprio é caro, cada cestinha é caro, cada fundo é caro, nada é barato. Porque tudo tem qualidade. Agora, se você quiser preço, compra lá no AliExpress, no eBay, ali você vai ter preço. Porém, Você paga o preço. é, Aí, ó, você falou em cliente. Como que você faz para conseguir cliente? então,